Aleluia, vá glorificando a Deus, vá glorificando a Deus. Eu vou pegar direto, para poder adiantar o tempo aqui. Aleluia. Quantos estão alegres nesta noite? Diga amém. Quantos estão sentindo a presença do Senhor neste lugar? Diga glória a Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. E as nossas crianças também estarão em um momento de culto, né? Culto ao nosso Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Amado Senhor, muito obrigado por essas crianças, por essas tias e tios que são verdadeiros mestres, que estão ensinando a palavra do Senhor para as nossas crianças. Que o temor do Senhor esteja no coração delas e que elas possam crescer na Tua presença, que elas possam aprender de Ti e muito cedo elas sintam a Tua glória, elas recebam unção, elas sejam usadas pelo Teu Santo Espírito e elas sejam um canal de bênção na vida de muita gente. Que a unção do Senhor, de sabedoria, de entendimento, esteja sobre os tios, as tias, para que elas possam conduzir segundo a Tua vontade. Toma a minha vida, Senhor, na pregação da Tua palavra. Que não seja eu, mas o Senhor, a todo tempo. Prepara o coração da igreja, a mente da igreja, para receber a Tua palavra. Que seja neutralizado agora todo espírito contrário, toda força espiritual maligna, que tenta interromper o Teu agir na vida da igreja, na vida dos irmãos. Que todos estejam como uma terra arada, preparada, para receber a semente do Evangelho, segundo a direção do Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, as crianças podem ir com os tios, e eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 16. Também quero saudar a todos que nos acompanham pelo canal da igreja, no YouTube, no Facebook. Deus abençoe a irmã Verena, diácono Schwab, a sua família. Vai dando a paz do Senhor aí o pastor, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Bendito seja Deus para sempre. Quantos acharam a palavra do Senhor? Diga amém. Quem não achou, diga eu estou indo. Eita maravilha. Se não achar, olha aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Vou ler de novo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus pela sua palavra. Queridos de Deus,
eu quero, em virtude dessa palavra que acabamos de ler, estar trazendo uma mensagem com o seguinte tema: os obreiros que a igreja precisa. Os obreiros que a igreja precisa. Poderia até, com o subtema, colocar os pastores que a igreja precisa. Hoje é um domingo de celebração de ceia do Senhor, mas também é um dia de consagração de obreiro. Será a consagração do nosso amado e querido presbítero César, homem de Deus, obreiro formado nessa casa, né? Desde os primórdios. Aqui ele tem desenvolvido o ministério dele, e desde então eu quero pensar hoje com a igreja, os obreiros que a igreja precisa. E não falo só da nossa igreja, é um versículo apenas de um conjunto de palavras que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, desde o versículo 5, ele diz para Tito o seguinte: olha, foi para isso que eu te coloquei em Creta, para que você colocasse as coisas em ordem, né? E preparasse obreiro, ordenasse obreiros, presbíteros, para assumirem a igreja de Deus naquela localidade. E ele então começa a dar, a partir do versículo 6, desse mesmo capítulo 1, ele começa a dar as características que Tito deveria ver nos homens, nas pessoas que poderiam assumir o ministério, que poderiam ser os obreiros. E quando ele começa a ver as características, ele começa também a reparar um outro lado. Qual é o outro lado? São os falsos obreiros. Ele começa a ver que os falsos obreiros são danosos, e começa a dar a razão desses falsos obreiros, porque eles se dizem, afirmam, no versículo que eu li, que eles conhecem a Deus, mas com as suas próprias vidas, com as suas atitudes, eles negam. Uma característica dos falsos obreiros é que eles eram gananciosos. Os falsos obreiros se preocupavam mais com dinheiro do que com vidas. Os falsos obreiros não zelavam pela sã doutrina. O importante para eles é ter as pessoas diante deles, mas não se preocupava se elas estavam praticando a palavra, vivendo a palavra. E por conta disso, eles ensinavam para as pessoas heresias, ensinamentos errados, para conduzir as pessoas a se inflamarem com as suas próprias vontades e desejos. E ele começa então a combater. Eram pessoas que gostavam de falar muito, de debater, de discutir, mas de viver nada. Veja no versículo 14 do capítulo 1, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro, pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles está pervertida. Então, os falsos obreiros eram danosos para a igreja, traziam sérios prejuízos para a igreja, e isso adoecia a igreja do Senhor. Foi então que Paulo começa a orientar Tito, e é por isso que eu quero pensar, meus irmãos, nos obreiros que a igreja precisa. E eu quero aprender junto com os irmãos nessa noite, quero crescer junto com vocês nesta noite, uma análise puramente bíblica. Nem precisa de interpretação para entender esta palavra que eu estarei transmitindo para os irmãos.
no nome do Senhor Jesus. O obreiro que a igreja precisa, no seu primeiro lugar, tem que ser um obreiro chamado por Deus. Um obreiro, ele não pode ser obreiro pela própria vontade. Ele não pode ser obreiro porque ele gosta de ser obreiro, ele quer ser obreiro. Ele não pode agir na força da carne, do braço, nem com as suas próprias capacidades. O obreiro só serve se ele for chamado por Deus. Ele tem que ter a vocação divina, ele tem que ter o chamado. No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2, o Espírito Santo, falando com a igreja e a sua liderança, disse: apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eles eram chamados, e essa chamada era tão forte, que no capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver que o próprio Senhor Jesus, depois de estar ressurreto, glorificado, mesmo depois de estar assentado à destra de Deus, voltou a pisar nessa terra, depois de ter subido para chamar o seu 13º apóstolo, chamado Paulo. Ele chama Paulo pessoalmente, porque para ser obreiro tem que ser chamado, obreiro tem que ter chamada, e quem chama o obreiro não é o pastor, quem chama o obreiro não é a igreja, não é a igreja que escolhe obreiro, não é o pastor que escolhe o obreiro. O obreiro é chamado por Deus, e essa é a grande crise no Brasil. Tem muita gente dentro da igreja, em cima das tribunas, diante do púlpito, mas não tem chamada de Deus, não tem vocação divina, não foi Deus que colocou ele ali, foram os homens que colocaram, e isso é danoso para a igreja, isso mata a igreja, envenena a igreja, destrói a espiritualidade de igreja, porque só alguém que é chamado tem a direção de Deus, só alguém que é chamado ouve a voz de Deus e faz a vontade de Deus. E isso não começa no Novo Testamento, irmãos. Desde o Antigo Testamento a coisa funciona assim. Gênesis 12, Deus chama Abrão. Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés. 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, Deus chama Samuel. Deus chama, é Deus que chama. Sem chamada, sem obreiro. Sem chamada, sem obreiro. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeeis, para que deis muito fruto. E quando você começa a olhar, depois da tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus vai passando pela Galileia, chama Pedro, chama André, chama Tiago, chama João, está Levi cobrando imposto, que é Mateus. Precisa de obreiros chamados. Amém, querido? O segundo obreiro, a segunda característica importante que a igreja precisa, é que a igreja precisa de obreiros enviados. O que significa, irmãos? Um obreiro, ele não é autônomo. Um pastor, ele não é autônomo. Um obreiro não existe ministério autônomo. Não existe. Qualquer pessoa autônoma no ministério é um perigo. Pode ter certeza disso. O obreiro tem que ser enviado. Enviado. Você vai ver isso aqui em Atos, no capítulo 13, no versículo 3. Logo depois que eles jejuaram, eles estenderam a mão sobre eles e os enviaram. E agora, eles podem ir fazer a primeira viagem missionária e começar a implantar a igreja nos lugares. Um pastor, um obreiro, ele tem que ser enviado. A igreja tem que reconhecer o ministério dele.
A igreja tem que reconhecer que Deus o chamou, Deus é com ele. Deus chama, mas quem envia é a igreja. Quem envia é a igreja. Obreiros que começam o ministério sem serem enviados são obreiros doentes, são igrejas doentes. É por isso que nós temos que ter a bênção. Sem a bênção do envio, não tem ministério saudável, não tem igreja saudável. Precisamos sempre seguir esta ordem. Tudo que começa mal, acaba mal. Vai dar ruim no final. Não se constrói ministério debaixo de pecado. Não se constrói igreja ou ministério sem as bases que a Bíblia estabelece. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado. Coisa boa, né? É quando nós vamos estar fazendo a ordenação do presbítero César e enviando César. Sabemos que ele está indo debaixo da bênção, debaixo da legitimidade que a igreja está dando a ele. Veja que isso não é uma coisa que é um ato isolado de Atos. Os discípulos evangelizaram, os discípulos pregaram, mas só depois que Jesus enviou. Você não vai ver em nenhum momento os discípulos fazerem nada sem que antes sejam enviados. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Jesus chama os 12. E depois de chamar os 12, ele dá a orientação aos 12. E então ele diz: ide às aldeias e cidades de Jerusalém. Tem que ser enviado, irmão. Tem que ser enviado. Não se faz nada sem a bênção do envio. Porque quando você vai com a bênção do envio, você vai debaixo de autoridade. Você vai debaixo de aprovação, você vai debaixo de legitimidade, e no mundo espiritual, vontade é muito pouco, tem que ter autoridade. Não adianta ter vontade, tem que ter autoridade. Sem autoridade não se faz nada no mundo espiritual, porque os demônios não reconhecem vontade, os demônios reconhecem a autoridade. Você vai ver lá em Atos que os filhos do sacerdote foram tentar expulsar demônio. Olha, demônio sai em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olha para a cara deles e diz: olha, eu sei quem é Paulo. Sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem é. Vontade não é suficiente. Tem que ter autoridade. Autoridade. Esses dias eu estava lá em Marubaí, estava ali o diácono Lucas, diaconisa Aline com a minha pessoa. Fomos visitar uma casa. Essa casa tinha um rapaz precisando de oração, o nome dele é William. E nós fomos lá orar. Quando eu comecei a orar, manifestou um demônio. Só que eu pensava que era um demônio. Só que daqui a pouco, quando eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Quem são vocês? Somos legião. Você vai sair. Sabe o que ele me disse? Não vou sair não. Eu falei: você vai sair sim. Você é maior do que Jesus? Não, maior do que Jesus, o homem de branco. Eu não posso com o homem de branco. Vai vendo. Eu não posso com o homem de branco, então segura na minha mão, porque o homem de branco vai expulsar você daqui agora. O homem de branco vai botar você para sair agora, e começamos a repreender, irmãos. Eu falei: olha para mim, eu não posso olhar porque tem muita luz do homem de branco, tem muita luz do homem de branco, então receba a unção e sai daqui, em nome de Jesus. E o que aconteceu? Ele saiu. Porque o demônio reconhece autoridade, é mais do que vontade, tem que ter autoridade, irmãos. E ele sabe
ele sabe quem tem unção, ele sabe quem tem o brilho do Espírito Santo, ele sabe quem tem o homem de branco, como ele chama, porque para falar o nome de Jesus fica difícil, não tem como falar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus estremece, o nome de Jesus expulsa, o nome de Jesus manda para longe, o nome de Jesus é poder. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. É mais do que vontade. Pessoas que agem à base da vontade, elas não têm autoridade. E daqui a pouco a gente começa a ver os grandes problemas que isso resulta. Querido de Deus, o terceiro ponto da igreja, dos obreiros que a igreja precisa, são os obreiros que sabem o amor que eles amam o Senhor. Coisa triste é que obreiro que não sabe o amor que tem por Cristo, ele não presta. Ele só presta no momento que ele souber que tipo de amor que ele tem por Jesus. Porque só o amor por Jesus, no seu sentido amplo e profundo, faz a gente abrir mão da nossa própria vida, faz a gente pagar o preço necessário, faz a gente morrer se for necessário. É o que os nossos irmãos da janela 1040 passam, o que a igreja perseguida passa. Por que aqueles irmãos morrem? Por que aqueles pastores, mesmo sabendo que é proibido pregar, que é proibido evangelizar, que é proibido cultuar, eles cultuam, eles pregam, eles evangelizam? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem o grau do amor que eles têm. Eles sabem com que amor eles amam Jesus. E você vai ver no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 16 ao versículo 17, Jesus já estava ressurreto. Ele tem uma entrevista com Pedro. Pedro, o pescador. Pedro, o que negou Jesus 3 vezes. Pedro, aquele que andou sobre as águas. Pedro, aquele que queria fazer uma cabana no Monte da Transfiguração, quando viu Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Esse Pedro teve uma entrevista com Jesus, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, porque sem amor, você não cuida do rebanho de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é de vocês, a igreja não é de ninguém humano, a igreja é de Jesus. Para cuidar do rebanho de Deus, tem que amar. Porque se não amar, você vai viver os seus objetivos, vai viver a sua vontade, vai atrás dos seus sonhos, porque você vem primeiro na igreja. Agora, quando você ama Jesus e entende o sentido desse amor, você cuida da igreja de Deus, você cuida do rebanho. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele respondeu certo? Não. Porque Jesus perguntou para ele se ele amava com amor incondicional. Aquele amor que era capaz dele dar sua própria vida. E ele respondeu para Jesus que ele amava com amor amigo, com o amor da troca. Porque a amizade funciona assim. É seu amigo enquanto você faz. Você parou de fazer, acabou a amizade. Enquanto você dá, é seu amigo. Quando você para de dar, deixa de ser seu amigo. Enquanto você atende, é seu amigo. Deixou de atender, deixa de ser seu amigo. O amor amigo é um amor baseado em troca, de interesse. Infelizmente. Então, se você não tem, se você não recebe, chega uma hora que aquele que está dando, cansa e para de dar, e acaba a amizade, acaba a comunhão, acaba o companheirismo. Foi com esse amor que Pedro disse que amava Jesus, o amor filéu, o amor da amizade. Só que com esse amor,
ele disse para Jesus na última ceia, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Jesus dizendo que ia morrer, ele disse: não, mestre. Lembrei até do presbítero Elias. Não! Se for assim, eu morrerei por ti. Vaselina. Eu morrerei por ti. Conversa mole, ó. Quem tem boca fala o que quer. Aí Jesus olha para ele. Jesus, um psicólogo por excelência, olha para ele. Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Porque esse amor que Pedro amava dura enquanto está tudo bem. É só o cenário mudar. Daqui a pouco o cenário muda, prendem Jesus, vão matar Jesus. Você é um deles? Não. Não sei nem quem é, nunca vi, nunca estive. Como é que você nega alguém que você vive 3 anos, andando, dormindo, acordando, trabalhando? Foi Pedro. Porque esse amor, na hora que dá ruim, aí eu lembro logo de João 10, que o pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, quando as ovelhas estão em perigo, ele foge. Ele foge. E Jesus então pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas responde com o mesmo tipo de amor. Na terceira vez, Jesus inverte a fala. Muda o amor. Pedro, tu me amas com esse amor amigo? Com esse amor filéu? Pedro fica triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E agora ele responde com amor ágape. E ele então diz: apacenta as minhas ovelhas. Você tem que saber qual é o tipo de amor que você tem no coração. Um obreiro que não sabe o quanto ama e com o que ama, ele não serve para o ministério. Porque ele coloca qualquer coisa à frente do ministério. Até os seus caprichos e orgulhos. Até suas crisezinhas ele bota na frente. Tudo vem primeiro. Mas o obreiro que ama Jesus, ama a tal ponto de dar a sua vida para Jesus, e essa é a questão desse texto, porque dizia Jesus com que tipo de morte ele ia glorificar a Deus. Agora Jesus percebe que Pedro estava pronto para morrer, estava preparado para morrer. Agora você pode cuidar, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Quando você tem esse amor sacrificial, incondicional, você dá o seu sangue, você dá o seu melhor, você coloca a tua vida a prêmio, porque você sabe que você ama Jesus. Pode tudo dar errado, você ama Jesus. Podem querer te pegar, você ama Jesus. Podem cortar sua cabeça, você ama Jesus. Você não nega a Jesus. Podem te torturar, você ama a Jesus. Porque você ama. Então você segura o que tiver que segurar. Você aguenta o que tiver que aguentar. Você suporta o que tiver que suportar. E você faz mais. Você entende que Ele vem primeiro e você vem depois. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. Mas aquele que perder a sua vida, esse achá-la-á. Entenda qual é o tipo de amor que você ama. Os obreiros que a igreja precisa são aqueles que sabem o quanto amam o Senhor. O quanto amam o Senhor. Faz toda a diferença
Está me ouvindo, presbítero César? Faz toda a diferença. O último ponto é que eu termino. Os obreiros que a igreja precisa são os que zelam pela sã doutrina. E esse aqui é um ponto muito forte, porque obreiro que não tem critério, obreiro que não tem norte, obreiro que não sabe o que está fazendo, nem para onde está indo, que está num panteão de ideias, nós não temos que defender ninguém, a não ser as Escrituras, irmão. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra. É a palavra que você tem que zelar. A palavra é puramente a voz de Deus para nós. Só a palavra é puramente a voz de Deus para mim e para você. Então eu tenho que zelar por ela. E ele disse a Tito, em Tito 1:9, leia aí comigo. Tito 1:9, apegue firmemente a fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Olha que interessante, eu não só devo zelar pela doutrina, pregar a palavra, mas eu devo pregar como ela foi pregada. Eu não posso pregar como você quer ouvir. Eu não posso pregar de forma contextualizada, como as pessoas querem, porque a palavra não pode se adequar a mim. A palavra não pode se adequar a você. A palavra não pode se adequar a nós. Eu que tenho que me adequar às Escrituras. Você que tem que se adequar às Escrituras. Nós que temos que se adequar às Escrituras. Se eu não entender isso, irmãos, nós começamos aqui e terminamos na China. A gente não tem norte na vida, não tem direção, não tem identidade. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, hoje ensina uma coisa, amanhã ensina outra, e a gente vai vivendo pelo um vento de doutrina e por movimento. Qualquer modismo que aparece aí, a gente vai aceitando, a gente vai abraçando. Por quê? Nós queremos encher a igreja. Meu irmão, o Espírito Santo não precisa de estratégia. Não se engane. O Espírito Santo não precisa de estratégia. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quem faz o homem virar crente é o Espírito Santo. Quem gera fé é a palavra. Não tem estratégia, metodologia, não existe movimento, não tem psicologia, psicanálise, psiquiatria, manipulação, persuasão. É por isso que nós estamos vivendo no Brasil uma igreja não de ovelha, uma igreja de bode, porque estamos cheios de pessoas que sabem tudo de tudo, mas não sabem nada de Deus, porque Deus está na sua palavra. Deus está na Escritura Sagrada, em cada página de Gênesis, Apocalipse, falando para mim e falando para você. E é a palavra de Deus que gera vida em nós. É a palavra de Deus que cura a nossa vida, que nos santifica, que muda o nosso coração, que muda o nosso caráter. Então nós estamos vivendo o quê? Pastores doentes, igrejas doentes. Estamos perdendo os obreiros para a política. Os obreiros querem ser político porque não sabe ser pastor. Não sabe ser pastor, quer ser político. Só que quem cuida do rebanho de Deus são pastores. Igreja não precisa de político, irmão. Igreja precisa de obreiros, de bons pastores,
bons evangelistas, bons presbíteros, bons diáconos, boas diaconisas e crentes tementes, cheios do Espírito Santo, que podem transformar uma geração. O que abalou o mundo antigo não foi uma multidão, foram poucos homens, porém, cheios do Espírito Santo, evangelizaram a Ásia, a África, e abalaram o mundo de então. E eles não tinham dinheiro, não tinha carro, não tinha avião, irmão. Como que eles andavam? Era de barquinho, de navegação precária, a pé, de burrinho, de cavalo, mesmo duro, sem dinheiro, porque a igreja era majoritariamente pobre, mas evangelizaram 3 continentes. E o evangelho chegou aqui até você. Nós não tínhamos nada disso que temos hoje, do que ela cresce hoje. Porque hoje a única coisa que cresce na igreja brasileira, sabe o que é? É o escândalo. É o escândalo que cresce. Não é o nome do Senhor que é invocado. Não é uma São Gonçalo, onde os crentes são comprometidos, dão bom testemunho, e estamos impactando a nossa sociedade em São Gonçalo, aonde tudo está recuando e o evangelho está crescendo. Não! É de escândalo atrás de escândalo em todos os lugares. Sabe por quê? Estão deixando as escrituras. E aí a palavra já diz, o povo erra por falta de conhecimento. Precisa conhecer as escrituras e o poder de Deus. Errais, não conhecendo nem as escrituras, nem o poder de Deus. Então, o obreiro que a igreja precisa é um obreiro que zela pela sã doutrina. Pela sã doutrina. Sem ela, nós não chegaremos a lugar algum. Nós seremos um grupo de pessoas que se reúnem. E nada mais, que no céu não entraremos. Porque para entrar no céu, só os fiéis entram no céu. Só os santificados entram no céu. Por isso, o Espírito Santo disse às igrejas do Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar por você. E que você saia daqui nessa noite com essas verdades em seu coração. Não são verdades do pastor André Benevides, são verdades das Escrituras Sagradas. Que o Senhor encha o teu coração com esta palavra. Que você, obreiro, olhe para si mesmo e busque no seu ser que obreiro você é. E você que já ouviu a voz do Espírito dizendo que você vai ser um obreiro, veja a sua vida e se você tem condição, como uma pedra bruta, deixa o Espírito lapidar você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite na tua casa. Noite de celebração, mas eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra falou forte ao nosso coração. Quando falo do obreiro, Senhor, eu falo de mim. Pois eu sou um obreiro na tua casa. E meus irmãos que estão aqui são obreiros na tua casa. Tenha misericórdia da igreja brasileira, Senhor. Tenha
misericórdia dessa nação. Sacode essa videira, Senhor. Não deixa fruto podre. Não deixa folha seca. Não deixa galho seco na videira. Sacode essa videira, Senhor. Limpa a tua igreja no Brasil. Limpa a liderança no Brasil. Limpa os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas. Prepara-nos, Senhor. Agora, como crente, Senhor, como igreja, não me deixa aceitar ser enganado. Não me deixa me conformar com essa liderança, com essa igreja medíocre. Eu quero a tua palavra. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua verdade. Eu quero viver, Senhor, na tua presença, dia e noite, noite e dia. E eu quero caminhar junto com o teu povo. Nos ajuda, Senhor, como obreiros, a cuidar do teu rebanho, a conduzir o teu rebanho, a levar o teu rebanho, Senhor, a viver a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de ti, precisamos muito de ti, Senhor. Sara o nosso coração de todas as mazelas e muda a nossa história. Muda, Senhor, a nossa história. Restaura aquele obreiro desanimado. Restaura aquele obreiro caído. Levanta de novo teu filho, tua filha. Põe de pé. Concede vigor e graça, e passa o sangue do Cordeiro, para que ele comece um novo tempo, uma nova história na tua presença, e venha ser um obreiro segundo a tua vontade, segundo o teu coração. É assim que eu te oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Chegou o momento de nós adorarmos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que quer adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai fazer um sinal com a sua mão, e os diáconos vão levar os envelopes até você. O envelope maior é para o dízimo. Ele não tem nenhuma descrição, porque não precisa colocar nem seu nome, nem o valor. E o menor é para a oferta, porque nós entendemos que a oferta e o dízimo é um ato de adoração.